Boa tarde a todos. Vamos dar início ao webinar sobre fiscalidade de produtos financeiros para pessoas singulares. Esta é uma iniciativa da AT em parceria com a CMVM no âmbito do combate à iliteracia financeira e insere-se no âmbito da Semana Mundial do Investidor. Eu agradeço a presença da doutora Teresa Gil, que é administradora da CMVM e que vai fazer uma apresentação do webinar. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. É com muito gosto que participo na abertura deste webinar, promovido pela Autoridade Tributária Aduaneira, pela AT, no âmbito da Semana Mundial do Investidor, sendo que o tema abordado se reveste de especial relevância para os investidores na tomada de decisões de investimento informadas. Dirijo assim um cumprimento muito especial à AT, na pessoa da senhora Subdiretora-Geral, a doutora Helena Martins, e agradeço o convite para fazer esta intervenção inicial. A Semana Mundial do Investidor é uma iniciativa da IOSCO, a Organização Internacional de Reguladores de Valores Mobiliários, que se realiza anualmente em todo o mundo na primeira semana de outubro. Em Portugal, a organização desta iniciativa está a cargo da CMVM, que conta com a colaboração de vários parceiros. E é motivo de grande satisfação para a CMVM ter a AT como parceira nesta Semana Mundial do Investidor, que está a decorrer de 2 a 10 de outubro e que tem como slogan Poupar para o futuro, investir com inovação. A proteção dos investidores é um dos pilares fundamentais da missão da CMVM, sendo que a primeira linha de defesa do investidor é a literacia financeira. Quanto maior for o seu conhecimento e nível de literacia, maior será também a sua capacidade para tomar as decisões de investimento que melhor se adequam ao seu perfil e à sua situação financeira. E a fiscalidade é reconhecidamente uma vertente importante da literacia financeira. Tal é, aliás, bem evidenciado no referencial de literacia financeira para adultos na União Europeia, publicado no ano passado pela Comissão Europeia, onde as competências relativas aos impostos são tidas como fundamentais para uma adequada literacia financeira. Neste âmbito, é dada relevância à necessidade de um mercado, e em particular os investidores, terem conhecimento dos traços essenciais dos principais impostos, em especial do IRS, e do tratamento fiscal aplicável aos diferentes produtos financeiros. É também salientada a importância de, quando da tomada de decisões de investimento, ter em conta as diferenças na tributação existentes, quer entre os vários produtos financeiros, quer entre os regimes vigentes nos diversos Estados-membros da União Europeia. E bem se compreende que assim seja. A tomada de decisões de investimento e desinvestimento adequadas implica, entre outros, o conhecimento dos custos associados à aquisição, detenção, venda ou resgate dos produtos financeiros em que se pretende investir ou desinvestir. E nestes custos não podem deixar de se incluir os relativos aos impostos, designadamente os que impendem sobre os rendimentos decorrentes dos investimentos ou desinvestimentos efetuados. Na apresentação que se segue, serão tratados temas de grande abrangência e relevância, designadamente os impactos na tributação decorrentes da residência fiscal do investidor, do beneficiário dos rendimentos, e do local onde estes rendimentos são obtidos, e serão identificados os regimes de tributação aplicáveis aos rendimentos gerados pelos diferentes produtos financeiros, incluindo, quando aplicável, a identificação de benefícios fiscais de que se pode usufruir. Estou certa de que esta sessão se vai traduzir num importante contributo para a maior capacitação nas matérias relacionadas com a fiscalidade dos produtos financeiros, e acredito que esta parceria com a AT nos ajudará na nossa ambição de promover a tomada de decisões de investimento informadas e adequadas. Desejo-vos uma boa sessão. Muito obrigada pela vossa atenção. Fazer a apresentação sobre a fiscalidade de produtos financeiros para pessoas singulares. A agenda é aquela que aparece no ecrã, portanto vamos começar por fazer uma apresentação dos conceitos gerais de tributação em sede IRS, uma vez que eles são necessários para depois compreendermos melhor a fiscalidade dos produtos financeiros. Esta é uma matéria que, por natureza, complexa, e daí esta primeira abordagem, portanto, esta parte inicial que pretende dar um panorama geral da tributação em sede IRS, embora sem entrarmos em regimes especiais que podem ter aplicação ao caso concreto. Antes de iniciarmos, queria também dizer-vos que
depois podem consultar o folheto sobre esta matéria, portanto, que irá estar disponível no portal das finanças e que poderá ajudar a uma melhor percepção dos temas. Portanto, como eu dizia, vamos começar pelos conceitos gerais e depois entramos na fiscalidade específica de cada um dos produtos. Sendo que foi selecionado um conjunto de produtos financeiros, naturalmente que não há aqui o objetivo de ser exaustivo, nem poderia ser, dado as características deste webinar e o tempo reduzido. Portanto, selecionámos um conjunto de produtos que, pela sua importância e também e que são, digamos, que aqueles mais procurados ou os mais conhecidos e portanto, que justificam esta abordagem. Vamos então começar pela tributação e, portanto, e pelos conceitos gerais. Aí eu começava por referir, até na sequência daquilo que a doutora Teresa Gil disse na sua apresentação, que a matéria da fiscalidade dos produtos financeiros é muito importante para que o investidor possa fazer uma opção esclarecida em termos de investimento, e há aqui vários fatores a ter em conta nessa escolha do produto financeiro e, portanto, do investimento. Desde logo, o tipo de produto financeiro, e aqui que vai determinar a opção do investidor, e aqui a opção tem realmente a ver com aquilo que se pretende, portanto, quer com o risco de mercado do produto, com a liquidez, com o produto de imobilização, o período de imobilização, etc. Relativamente à fiscalidade propriamente dita, e que é um fator importante a ter em conta, há que ver qual é a operação financeira que se pretende fazer. Portanto, se é uma alienação, se é um resgate, se há aqui uma distribuição de rendimentos, porque da natureza da operação, assim, vai depender o tipo de tributação em sede de IRS. Há que também ter em conta a natureza do rendimento, e esta natureza do rendimento está intrinsecamente ligada ao tipo de operação subjacente, como nós vamos ver mais à frente. Portanto, a alienação, o resgate de um título dá tendencialmente lugar à obtenção de mais-valias, enquanto que a distribuição de rendimento, preservando a manutenção da fonte, então dá lugar a um rendimento de capitais. Portanto, já estamos aqui a ver a diferença entre rendimento de capital e mais-valia, enquanto que o rendimento de capital, como eu referi, pressupõe a manutenção da fonte, a mais-valia, por definição, pressupõe uma alienação ou uma extensão, ou uma extinção, desculpem, do título. Outro fator a ter em conta na tributação em sede de IRS é a residência do investidor, portanto, do titular do rendimento, porque o nível de tributação, e como vamos ver, é diferente consoante o investidor tenha residência fiscal em Portugal ou no estrangeiro, e isto tem a ver com as regras de soberania e de tributação, portanto, do Estado português. E, finalmente, o local de obtenção do rendimento, porque pode acontecer que o rendimento seja obtido por um residente, mas que o rendimento não se considera obtido em território português, ou que, e isto vai determinar, no caso dos não residentes, também a própria tributação, porque se o não residente não obtiver um rendimento em território português, aqui não há soberania do Estado e, como tal, não pode haver lugar à tributação em Portugal. Portanto, o local de obtenção de rendimento é também determinante para analisar a tributação em sede de IRS. E também um fator importante, que não está aqui expresso no slide, mas que realmente impacta com a opção do investidor, é a existência de benefícios fiscais aplicáveis àquele tipo de produto. Portanto, começando pela natureza do rendimento, e como já referi ou já adiantei, portanto, temos aqui dois tipos de rendimentos neste tipo de produtos.
ou rendimentos capitais, e como eu referi que são frutos ou vantagens económicas que procedem dos bens ou direitos de natureza mobiliária, e, portanto, há aqui uma manutenção da fonte. É o caso dos juros, depósitos a prazo, dos dividendos, dos rendimentos distribuídos de unidades de participação. As mais-valias são já rendimentos que decorrem ou da alienação onerosa do bem ou a extinção do título, como seja, por exemplo, uma amortização com redução de capital, em que há uma extinção do título, portanto não há aqui uma transmissão onerosa do título, no entanto, essa extinção dá origem, ou pode dar origem aqui ganhos de mais-valias. Do mesmo modo, o resgate de unidades de participação, etc. Relativamente à residência, portanto, o conceito de residência em IRS tem a ver com o local onde habitualmente se localiza o centro de vida do contribuinte. A localização da residência é determinante para efeitos de tributação e para averiguar também qual é a extensão da tributação. Porque enquanto que os residentes em território português são tributados em IRS pela globalidade dos rendimentos obtidos, ou seja, dentro e fora do território português, embora haja aqui a possibilidade de eliminar a dupla tributação, portanto, um residente em Portugal, se obtiver rendimentos de produtos financeiros no estrangeiro, e a fonte da obtenção do rendimento localiza-se fora do território português, mas sendo ele residente em Portugal, vai haver aqui uma situação de dupla tributação internacional, que pode ser atenuada ou eliminada através da utilização em Portugal do crédito de imposto para eliminar a dupla tributação. Relativamente aos não residentes, eles são tributados em IRS apenas pelos rendimentos obtidos em território português. Portanto, é necessário que haja aqui um elemento de conexão relevante com o território, nomeadamente situar-se cá a fonte pagadora do rendimento para efeitos de tributação no território. É muito importante este conceito, uma vez que os não residentes só podem ser tributados em Portugal se o rendimento se considerar obtido neste território. Aqui também, quanto a este conceito de obtenção de rendimento e quanto à repartição do poder tributário, relevam quer as normas do Código do IRS, portanto as normas internas, nomeadamente o artigo 18 do Código do IRS, mas também as regras previstas em convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre Portugal e o Estado de residência do beneficiário, caso exista. Quanto ao local de obtenção de rendimento, portanto, já vimos que este conceito é determinante para aferir do nível de tributação dos não residentes e é um conceito que está definido no artigo 18 do Código do IRS, relevando em regra quanto aos rendimentos de capitais e às mais-valias mobiliárias, o local da residência ou do estabelecimento estável do devedor ou da residência ou da existência de um estabelecimento estável da entidade emitente dos títulos. Ou seja, em regra, os não residentes só podem ser tributados em Portugal se ou a entidade emitente do título ou o devedor do rendimento seja residente em Portugal ou tenha cá um estabelecimento estável ao qual seja imputável esse pagamento. Aqui, estabelecimento estável é o caso, por exemplo, de uma sucursal em Portugal de uma sociedade não residente. Relativamente aos residentes, e como já referi há bocado, a tributação é ao nível global ou mundial e, portanto, o rendimento é sempre tributado em Portugal, quer ele seja ou não obtido. Releva, para efeitos de retenção na fonte, a localização em território português, e nesta matéria dos produtos financeiros, a localização em território português do intermediário que esteja mandatado pelo devedor ou titular, portanto, ou que haja por conta de uns ou outros, quanto aos rendimentos de valores mobiliários. Ou seja, portanto, para efeitos de saber se há lugar a retenção na fonte em território português, portanto, um residente pode obter um rendimento de fonte estrangeira, mas se houver aqui um intermediário em território português que esteja mandatado,
pode haver lugar a retenção na fonte em território português. Portanto, quanto às modalidades de tributação em IRS, temos aqui essencialmente duas modalidades. Ou o rendimento tem que ser declarado na Declaração Anual de Rendimentos, portanto, na Declaração Modelo 3, e aqui a tributação pode ser feita ou por aplicação das taxas gerais de tributação, que são as taxas previstas no artigo 68 e que são taxas progressivas e com englobamento dos rendimentos. Portanto, nesta tributação, o investidor vai englobar os seus rendimentos que vão ser somados a outro tipo de rendimentos que obtenha, nomeadamente rendimentos de trabalho, e que o conjunto desses rendimentos vai ser sujeito a taxas progressivas e em função do respectivo escalão de rendimentos. Portanto, ou estamos nesta forma de tributação, portanto, por englobamento, ou então a tributação pode ser feita por tributação autónoma, por aplicação de taxas especiais. E, portanto, vamos ver mais à frente que este tipo de tributação autónoma, ocorre em sede de IRS, por exemplo, relativamente às mais-valias mobiliárias, enquanto que o englobamento dos rendimentos, portanto, ocorre relativamente a outros tipos de rendimentos em que há lugar à retenção na fonte, a título definitivo, mas o titular opta por englobar o rendimento. Portanto, e já vamos ver mais à frente, em particular, estas duas modalidades de tributação. Portanto, ou o rendimento é declarado na declaração de rendimentos, ou então a tributação ocorre por retenção na fonte de IRS feita pelo substituto, o substituto tributário, que é aqui o devedor ou o agente pagador. Portanto, é o agente pagador ou devedor que estão obrigados a reter na fonte o imposto. E esta retenção na fonte pode ser feita com caráter liberatório, ou seja, elas liberam o contribuinte da obrigação declarativa, portanto, o contribuinte não tem obrigação de declarar o rendimento na declaração, mas, em regra, pode optar por esse englobamento. E, portanto, aqui posso adiantar já que o investidor deve ver se justifica ou não englobar o rendimento, sendo que terá vantagem nesse englobamento quando a taxa final de tributação em IRS, dado o nível global de rendimentos, seja inferior à taxa de retenção na fonte. Portanto, aqui está já um fator que é importante que o investidor tenha em conta nas opções que possa fazer em termos de fiscalidade. Portanto, quando englobar os rendimentos, tem que ter presente que deve englobar os restantes rendimentos da mesma categoria. Portanto, se optar por englobar um rendimento de capital, um dividendo, por exemplo, todos os rendimentos da mesma categoria têm que obrigatoriamente ser englobados. Por outro lado, quando eu falo aqui em opções de englobamentos e retenções na fonte a título definitiva, importa fazer já uma ressalva que isto só se aplica no âmbito desta categoria de rendimentos, portanto, rendimentos capitais ou mais-valias, fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial ou agrícola. Portanto, quanto às modalidades de tributação dos produtos financeiros, temos que, quanto aos rendimentos de capitais, eles são inseridos no âmbito da categoria E de rendimentos e são tributados, em regra, por retenção na fonte a título definitivo, com opção pelo englobamento. E como eu referi há bocado, portanto, isto fora do âmbito de atividades de natureza comercial. E são tributados por retenção na fonte às taxas gerais, à taxa de retenção na fonte liberatória de 28%. Portanto, vamos ver na apresentação que, em regra, há aqui uma uniformidade de aplicação das taxas, o que também ajuda bastante o investidor a fazer a sua análise. Portanto, aqui as taxas, nesta matéria, taxas de retenção na fonte, são normalmente ou 28%
ou 35% quando envolvam aqui entidades localizadas em paraísos fiscais. Portanto, os paraísos fiscais constam de uma portaria que vem dizer quais são as regiões que se consideram de baixa fiscalidade e, portanto, que se consideram como paraísos fiscais e que dão lugar a um agravamento da taxa. Sendo um não residente, o não residente pode ser tributado desde que haja convenção para evitar a dupla tributação e desde que ela seja acionada à taxa mais baixa prevista na convenção. E aqui isto pode acontecer, por exemplo, quanto aos juros, quanto aos dividendos e quanto, portanto, estamos a falar de retenção na fonte, portanto, quanto aos juros e quanto aos dividendos. Relativamente às mais-valias, não há aqui retenção na fonte das mais-valias, exceto num caso em que vamos ver mais para a frente, específico, e que tem a ver com o resgate de unidades de participação em fundos de investimento. Portanto, é a única situação em que há lugar a retenção na fonte de mais-valias. Portanto, as mais-valias são tributadas genericamente por tributação autónoma à taxa de 28% e com opção pelo englobamento, no caso do titular residente em território português. Quanto à natureza do rendimento, e vamos então agora já entrar especificamente nos produtos financeiros, vamos começar pelo produto mais vulgar, digamos, que é o depósito, portanto um depósito bancário, que há aqui uma imobilização do capital e, como tal, por essa imobilização, o depositante tem direito a um juro que é um rendimento de capitais. Portanto, novamente aqui, o tipo de rendimento, que é o juro, que é um rendimento de capitais, que advém da imobilização do capital, portanto, da manutenção da fonte produtora da riqueza, digamos. Portanto, o residente aqui é tributado por retenção na fonte a título definitivo, à taxa de 28% no momento do vencimento, com opção pelo englobamento. Sendo tributados aqui só uma parte do rendimento em função do período da imobilização. Portanto, se o capital ficar imobilizado por um período entre 5 e 8 anos, a tributação incide apenas sobre 4/5 do rendimento. Se ficar imobilizado por mais de 8 anos, a tributação incide apenas sobre 2/5 do rendimento. Portanto, aqui o legislador fiscal a estimular pela via fiscal o investimento neste tipo de produtos e de longo prazo. Portanto, quanto maior o período de imobilização, mais benéfico, digamos, o regime fiscal. Quanto aos juros obtidos no estrangeiro, e, portanto, o residente, como eu referi há bocado, um residente pode obter rendimentos fora do território português. E aqui geramos a tal situação, ou pode-se gerar a tal situação de dupla tributação internacional, na medida em que seja tributado no país do investimento e em território português. Portanto, no caso de juros obtidos no estrangeiro, a tributação é à taxa especial de 28% e devem ser declarados no anexo J da modelo 3. Portanto, em caso de dupla tributação, a pessoa singular tem direito ao tal crédito de imposto por dupla tributação internacional. Portanto, caso declare esses rendimentos na declaração, porque senão são tributados por retenção na fonte a título definitivo. Quanto os juros sejam pagos por uma entidade domiciliada num paraíso fiscal, e portanto temos a situação de um residente que obtém juros de depósitos, mas que provêm de um território de baixa fiscalidade, então aqui a tributação é à taxa de 35%, sem opção pelo englobamento. Portanto, aqui esta é a taxa obrigatória que deve ser aplicada. Quanto aos não residentes, os não residentes aqui em matéria de depósitos também têm os mesmos benefícios fiscais, portanto, só sofrem tributação sobre uma parcela do rendimento, dependendo
do período de imobilização, sendo que a retenção na fonte é a título definitivo, mas aqui não há opção de englobamento e, portanto, há taxa de 28%. Se o titular estiver domiciliado num paraíso fiscal, então a tributação sobe a retenção na fonte para 35%. Os planos de poupança. Portanto, nós aqui nos planos de poupança também são, e como o próprio nome indica, instrumentos de poupança. Temos de vários tipos, portanto, temos os vulgares PPR, portanto, os planos de poupança reforma, que se destinam ou que conferem ao investidor benefícios, nomeadamente de reforma. Temos os planos de poupança e educação e os planos de poupança, reforma e educação. Isto são produtos vocacionados para a poupança de médio ou longo prazo e que podem contribuir para complementar a reforma ou ser usados para financiar a educação do participante ou da sua família. Sendo um instrumento de poupança, o legislador fiscal concede aqui benefícios e que se aplicam quer à entrada, quer à saída, ou seja, à entrada no momento do investimento, à saída no momento do reembolso dos planos. Portanto, à entrada e no momento do investimento, temos aqui uma dedução à coleta do IRS de 20% dos valores aplicados, com o limite com os limites que estão aí previstos, portanto, e que variam em função da idade do investidor. Portanto, quanto maior a idade, assim menor, digamos que o benefício, precisamente para estimular pela via fiscal a que se façam investimentos neste tipo de produtos cada vez mais cedo. Nesta matéria dos planos de poupança, há que ter em conta ou há que ter cautela com a observância das condições de reembolso, porque se não forem observadas, significa que o benefício fiscal que o investidor teve à entrada fica sem efeito e com uma penalização de 10%, portanto, as deduções têm que ser acrescidas e com uma majoração de 10% por cada ano ou fração. Portanto, estes certificados devem ser reembolsados apenas em caso ou de morte do subscritor, ou então quando tiverem decorrido pelo menos 5 anos da data da entrega e ocorra alguma das situações que está aí contemplada. Portanto, ou reforma, ou desemprego de longa duração, incapacidade permanente para o trabalho, doença grave, a partir dos 60 anos de idade, frequência ou ingresso do participante ou de qualquer membro do agregado familiar em curso do ensino profissional ou do ensino superior, utilização para pagamento de prestações de contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre imóvel destinado à habitação própria e permanente. Portanto, estas, digamos que são as situações em que pode ser resgatado o plano, o certificado, sem qualquer penalização. Portanto, à saída, os rendimentos obtidos do resgate deste tipo de produtos, a tributação ocorre ou é diferenciada consoante se verifiquem ou não as condições legais. Se se verificarem as condições legais, há também que distinguir a forma como é feito esse reembolso. Se o reembolso for sob a forma de prestações regulares e periódicas, então aplicamos as regras da categoria H, ou seja, das pensões, sendo tributado por retenção na fonte com natureza de imposto por conta. Se houver um reembolso sob a forma de capital, então apenas os juros, naturalmente, que são tributados, portanto aqui não tributamos o capital, portanto, e são tributados os juros de acordo com as regras da categoria E, sendo a matéria coletável constituída por 2/5 do rendimento e a tributação é feita autonomamente à taxa de 20% com opção pelo englobamento. Se não se verificarem as condições, ou seja, se o reembolso for feito fora das condições legais, então temos uma tributação autónoma à taxa de 21,5%, com opção pelo englobamento, e ainda assim, portanto, ainda que seja fora das condições legais, há uma tributação
aqui desagravada em função do período de imobilização. Portanto, novamente, aqui o legislador fiscal a estimular a imobilização por períodos mais longos deste tipo de aplicações. Portanto, quando o montante das entregas pagas na primeira vigência do plano representar pelo menos 35% da totalidade, então os rendimentos são tributados apenas sobre 4/5 entre 5 e 8 anos ou 2/5 após 8 anos. Eu quero fazer aqui uma ressalva que não fiz ao princípio, é que este regime, que tal como está apresentado, parte do pressuposto que quem está a fazer o investimento no produto é o próprio investidor, ou seja, não estamos aqui a contemplar as situações em que estes produtos são pagos ou suportados pela entidade patronal, porque aí a tributação já difere, porque aí podemos estar perante já rendimentos do trabalho e, portanto, há aí especificidades a observar e que não estão aqui contempladas. Em 2023, há aqui especificidades, condições especiais de resgate sem penalização. Eu chamo aqui a atenção, e para quem estiver interessado, que esta matéria foi objeto de um ofício circular da Autoridade Tributária e Aduaneira, portanto, o 20.251 de 2023, que pode ser consultado. Em termos muito genéricos, estas condições especiais traduzem-se no facto de poder ser resgatado sem qualquer penalização até ao limite do indexante dos apoios sociais, portanto, que em 2023 é de 480,43 euros, portanto, aqui, mesmo que não seja observado o período de imobilização dos 5 anos, pode ser resgatado, portanto, dentro deste limite, sem qualquer penalização. É também possível, em 2023, fazer o resgate para o pagamento de prestações de contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre imóvel destinado à habitação própria permanente, bem como prestações do crédito à construção ou beneficiações de imóveis para habitação própria permanente e entregas a cooperativas de habitação também em soluções de habitação própria permanente. E, portanto, aqui dispensando a obrigação de permanência do período mínimo de 5 anos para mobilização. Ainda no segundo semestre de 2023 é permitido o resgate para a amortização dos contratos de crédito indicados até ao limite anual de 12 IAs. Continuando, portanto, agora indo ainda dentro do tipo de produtos que tem uma componente de poupança, portanto, vamos para os seguros de vida. Os seguros de vida têm como objetivo principal prevenir as consequências económicas de uma situação inesperada que possa resultar em morte ou incapacidade. Aqui a natureza do rendimento é um rendimento de capitais, portanto também um rendimento da categoria E, apurado pela diferença positiva entre os rendimentos oferidos a título de resgate, adiantamento ou vencimento e os respectivos prémios pagos ou importâncias recebidas. A tributação varia, mais uma vez, em função, desde logo, da residência do titular do rendimento. Portanto, quanto aos rendimentos, os rendimentos são sujeitos à tributação por retenção na fonte a título definitivo e à taxa de 28%, com opção pelo englobamento, caso o titular seja residente em território português. Se as entregas efetuadas na primeira vigência do contrato representarem pelo menos 35% da totalidade das entregas, os rendimentos são tributados também parcialmente, ou seja, em 4/5 o resgate, adiantamento, remissão ou antecipação ocorrer entre 5 e 8 anos e apenas sobre 2/5 se ocorrer alguma destas situações, ocorrer após 8 anos de vigência do contrato. Ainda quanto aos seguros de vida, os rendimentos pagos ou colocados à disposição de pessoa singular residente em território português por entidade não residente, então aqui, se o devedor é uma entidade não residente e se não houver aqui a intermediação
de uma entidade em território português, significa que a tributação tem que ser feita autonomamente, portanto não há aqui retenção na fonte, a tributação é feita autonomamente à taxa de 28% com opção pelo englobamento. Ou então, caso o devedor esteja domiciliado numa zona ou num país, território ou região, sujeitos a um regime claramente mais favorável, então a tributação é feita à taxa de 35%, sem opção pelo englobamento. Se o titular dos rendimentos for não residente e domiciliado em paraíso fiscal, então a retenção na fonte é feita à taxa 35% e, naturalmente, que aqui é um não residente, portanto, não tem aqui qualquer opção pelo englobamento. Portanto, é uma retenção na fonte com caráter definitivo. Portanto, aqui, e para quem realmente não está familiarizado com a matéria da fiscalidade, estes conceitos de retenção na fonte a título definitivo ou liberatório e com a natureza de imposto por conta, a diferença, e como o próprio nome indica, é que a retenção na fonte definitiva libera da obrigação de declaração do rendimento final. Enquanto que a retenção na fonte com a natureza de imposto por conta significa que é um adiantamento por conta do imposto que ainda vai ser apurado afinal, quando se fizerem as contas, digamos, quando se declararem os rendimentos na modelo 3. Passando agora para o outro produto financeiro e, portanto, para as obrigações. As obrigações são títulos de dívida que representam um empréstimo contraído junto dos investidores pela entidade que as emite. Ao adquirir uma obrigação, portanto, o investidor torna-se credor dessa entidade. E como vamos ver, portanto, sendo uma dívida, distingue-se, por exemplo, este tipo de produto das ações, que, portanto, e que dá lugar à qualidade de acionista, portanto, de participante no capital da sociedade. Portanto, mas não é um credor, o sócio, portanto, não é necessariamente um credor. Enquanto que aqui temos a figura do empréstimo e, portanto, o titular da obrigação tem um crédito sobre a entidade emitente. A natureza do rendimento, portanto, são juros, e sendo os juros são rendimentos da categoria S, se forem os tais rendimentos decorrentes das obrigações, em que não há aqui uma alienação do título, e, portanto, estamos perante rendimentos de aplicação de capitais. Podem haver aqui mais-valias ou menos-valias, embora tendencialmente o rendimento deste tipo de produtos são juros. Mas, como eu dizia, pode haver aqui também mais ou menos valias decorrentes da alienação onerosa ou reembolso dos títulos na parte que não seja qualificada como rendimento de capitais. Portanto, se houver aqui, por exemplo, uma venda intermédia das obrigações, então pode realmente haver aqui lugar ao apuramento, quer de mais-valias, quer de rendimentos de capitais. Rendimentos de capitais correspondente ao juro, ou este juro correspondente ao período de detenção do título e, portanto, será só mais-valia o diferencial. Ou seja, no cálculo desta mais-valia, eu tenho sempre que retirar a parte que seja considerada rendimentos capitais. Portanto, no vencimento dos juros ou na maturidade, portanto, aquilo que eu tenho há lugar aqui ao pagamento de juros e, portanto, esses juros são rendimentos de capitais e que são sujeitos a retenção na fonte a título definitivo e à taxa também de 28%, novamente com opção pelo englobamento, no caso dos residentes, ou 35% se estes rendimentos forem devidos por uma entidade localizada num paraíso fiscal. Portanto, aqui sem opção pelo englobamento. Ou por tributação autónoma, portanto, quando não tenha havido lugar a retenção na fonte, e aqui há taxa de ou 28%, também com opção pelo englobamento, ou 35% quando devidos por uma entidade localizada num paraíso fiscal. As mais-valias, e as mais-valias podem ocorrer, nomeadamente em caso de alienação onerosa do título,
A tributação é autónoma, portanto, nas mais-valias, e como eu referi ao princípio, não há retenções na fonte, exceto no tal resgate de unidades de participação, e, portanto, estas mais-valias são tributadas autonomamente à taxa de 28%, com opção de englobamento, ou a 35%, novamente, quando a entidade emitente estiver domiciliada num paraíso fiscal. Dou nota aqui de uma regra que foi introduzida recentemente, em que se obriga, em que há um englobamento obrigatório do rendimento ou da mais-valia quando o título for detido por um período inferior a 365 dias e o rendimento coletável, incluindo, portanto, este próprio rendimento, for igual ou superior ao rendimento do último escalão, ou seja, 78.837 euros. Portanto, nestas circunstâncias, a mais-valia tem que ser obrigatoriamente englobada. Chamar também aqui a atenção que o saldo negativo entre mais e menos-valias é reportado dentro da mesma categoria para os 5 anos seguintes. Os não residentes têm aqui um regime fiscal especial, portanto estão isentos, de acordo com o diploma da dívida, se os valores mobiliários estiverem integrados em sistema centralizado, gerido por entidade residente em Portugal ou entidade gestora de sistema de liquidação internacional estabelecida na União Europeia ou no espaço económico europeu. Portanto, exceto se o não residente estiver domiciliado num paraíso fiscal. Portanto, aí não se aplica esta isenção. Portanto, não se aplicando a isenção, a tributação é à taxa de 28% ou à taxa da convenção, se aplicável, ou aos tais 35% se estiver domiciliado num paraíso fiscal. As mais-valias estão isentas de IRS, ao abrigo do artigo 27 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, exceto se o beneficiário, novamente, for domiciliado num paraíso fiscal, caso em que é tributado aqui autonomamente, mas aqui, quanto às mais-valias, a tributação autónoma destas mais-valias de entidades localizadas em paraísos fiscais, ou de titulares, melhor, titulares localizados em paraísos fiscais, então é à taxa de 28%. A dívida pública segue, de uma maneira geral, os mesmos termos das obrigações, portanto, não vamos aqui entrar, não há necessidade de entrar aqui em grande especificidade, portanto, chamar a atenção que, relativamente aos não residentes, pode haver aqui lugar a uma isenção, de acordo com o diploma da dívida. Do mesmo modo, as mais-valias de não residentes, excetuando os paraísos fiscais, podem beneficiar de uma isenção. Quanto aos residentes, a tributação segue, grosso modo, os termos das obrigações. Passando agora para as ações. Portanto, as ações são títulos representativos do capital de sociedades anónimas. O rendimento deste tipo de títulos pode ser também de duas naturezas. Portanto, temos o dividendo. O dividendo é um rendimento de capitais. Porquê? Porque decorre da qualidade de acionista e, portanto, e deriva do título e pressupõe a manutenção do título. Portanto, não há aqui uma extinção do título, como tal, temos perante um rendimento de capitais. As mais-valias ou menos-valias advêm já da alienação onerosa dos títulos. Chama aqui a atenção que neste conceito de alienação onerosa para efeitos fiscais incluem-se realidades que não apenas a transmissão onerosa, como seja a remissão e amortização, com a redução de capital, a extinção ou entrega de partes sociais de sociedades fundidas, cindidas ou adquiridas no âmbito de operações de reestruturação empresarial e a própria liquidação de sociedades. Portanto, a liquidação de sociedades também dá lugar ao apuramento de mais-valias ou menos-valias. A tributação dos dividendos e das mais-valias, quanto aos residentes,
não se distingue grandemente, portanto, daquilo que já dissemos. A tributação quanto aos dividendos e relativamente aos residentes pode ser feita por retenção na fonte a título definitivo, à taxa de 28%, com opção pelo englobamento. Portanto, aqui é importante para o investidor saber se deve ou não fazer aqui a opção pelo englobamento, na medida em que, se englobar estes dividendos e se a sociedade que distribui os dividendos for residente em Portugal ou na União Europeia e neste último caso, desde que se observe os requisitos da diretiva, então só está obrigado a englobar 50% dos dividendos. E aqui sujeitar às taxas gerais de imposto. Mas, portanto, aqui, novamente, é importante para o investidor escolher qual a via, digamos, que lhe pode ser mais conveniente. Quando não tiver havido retenção na fonte, e pode aqui acontecer num residente, não tenha sofrido retenção na fonte, nomeadamente por um rendimento ou um dividendo que obtém de uma sociedade estrangeira. E quando não haja aqui intermediação de uma entidade ou de um mandatário residente em Portugal. Portanto, nestes casos, não tendo havido retenção na fonte de IRS, a tributação tem que ser uma tributação autónoma, não é? Embora com opção pelo englobamento. Portanto, mas não pode ser por retenção na fonte. Portanto, a tributação aqui é autónoma, à taxa de 28%, ou 35% quando a entidade devedora esteja domiciliada num paraíso fiscal e, neste último caso, sem opção de englobamento. Portanto, a tributação às taxas gerais é no caso, como já referimos, de existir englobamento do rendimento. As mais-valias decorrentes da alienação onerosa das ações são tributadas autonomamente à taxa de 28%, igualmente com a opção de englobamento. Portanto, aqui o investidor, mais uma vez, a ter que fazer contas para saber qual é a opção que deve tomar. Há situações, e volto aqui a frisar, de englobamento obrigatório, quando os títulos sejam detidos por um período inferior a 365 dias e o titular tem um rendimento coletável igual ou superior ao último escalão, portanto, aos tais 78.837 euros. Igualmente, como nas obrigações, havendo aqui um saldo negativo entre as mais e as menos-valias, pode ser reportado para os 5 anos seguintes. E chamar a atenção também aqui para outra particularidade, que é se a empresa ou se a sociedade cujas ações esteja a ser alienada, se for qualificada como uma micro ou uma pequena empresa, não cotada no mercado regulamentado ou não regulamentado da Bolsa de Valores, é considerado este saldo também em 50%. Os não residentes, portanto, os não residentes já vimos que a tributação normalmente é feita por retenção na fonte de título definitivo e às taxas que também já observamos, portanto não vale a pena entrar aqui também em grande especificidade. Uma especificidade aqui sim é relativamente às mais-valias, uma vez que também, à semelhança das obrigações, portanto as mais-valias de ações estão isentas de IRS, exceto se o beneficiário for domiciliado num paraíso fiscal. Ou respeitem as sociedades cujo ativo seja constituído em mais de 50% por imóveis, porque aqui, se realmente a sociedade que se está a alienar, se o património dela for constituído maioritariamente por imóveis, naturalmente que poderia estar aqui aberta uma via para contornar a obrigação de tributação em território português, uma vez que as mais-valias imobiliárias são sempre tributadas em Portugal e, portanto, o legislador aqui a fazer essa ressalva quanto à isenção de IRS. Passando agora para os OICs, portanto, organismos de investimento coletivo. Temos aqui um regime fiscal especial e, portanto, quando falamos aqui em OICs, estamos a referir-nos aos fundos de investimento mobiliário
ou então fundos de investimento imobiliário ou sociedades de investimento mobiliário ou imobiliário. No caso dos fundos, são patrimónios autónomos que são geridos por sociedades gestoras deste tipo de organismos. Portanto, estes OICs, desde que operem em Portugal de acordo com a legislação nacional, e portanto só estamos a falar de OICs residentes ou que estejam instalados e que operem de acordo com a legislação nacional, este tipo de OICs tem um regime fiscal especial que se baseia no princípio da neutralidade. O que é que isto significa? Significa que o legislador pretende que seja neutro para o investidor, do ponto de vista fiscal, investir diretamente no mercado, ou no mercado de títulos, ou no mercado imobiliário, ou fazê-lo através deste tipo de organismos. Portanto, ele não pode ser onerado, não pode ter uma carga fiscal superior pelo facto de optar por esta via, portanto, de investir através do OIC. E então, este desiderato é alcançado através deste regime que se caracteriza pela existência, tendencialmente, de uma tributação apenas à saída na esfera dos participantes. E, portanto, tendencialmente, neste regime não há dupla tributação económica, ou seja, na esfera do OIC e na esfera do participante. O tipo de rendimentos aqui também são ou rendimentos distribuídos, portanto, que advêm da própria unidade de participação, e são, então, rendimentos de capitais ou rendimentos prediais, no caso dos fundos de investimento imobiliário ou sociedades de investimento imobiliário, os rendimentos que advêm do resgate ou liquidação das UPs, das unidades de participação, então, isto já temos aqui perante mais-valias categoria G. Havendo alienação destes instrumentos, também dá lugar a mais-valias categoria G. Os residentes são tributados por retenção na fonte com caráter definitivo, à taxa de 28% e com opção pelo englobamento. No caso do resgate, há retenção na fonte, portanto, esta retenção na fonte, e como já referi, diverge do que acontece com as mais-valias mobiliárias ou imobiliárias, portanto, há aqui a retenção na fonte à taxa de 28%, com opção pelo englobamento. Havendo transmissão onerosa de unidades de participação ou de participações sociais naquele tipo de sociedades, estas mais-valias, sendo participações em fundos de investimento mobiliário ou sociedades de investimento mobiliário, tributação é autónoma, à taxa de 28%, mais uma vez com opção pelo englobamento, estamos a falar de residentes. No caso de fundos de investimento imobiliário ou sociedades de investimento imobiliário, também os rendimentos aqui são sujeitos a englobamento obrigatório e sendo o saldo das mais-valias e menos-valias considerado apenas em 50%. Portanto, aqui há uma similitude entre estas mais-valias e a tributação em sede de IRS quanto às mais-valias imobiliárias. Os não residentes é que têm aqui particularidades na tributação, na medida em que estão isentos no caso de participações em fundos de investimento mobiliário ou sociedades de investimento mobiliário, exceto, novamente, quando domiciliado num paraíso fiscal, e, portanto, nesse caso, então, é que há a tributação à taxa ou de 35%, ou no caso de mais-valias decorrentes da alienação dos títulos, à taxa de 28%. Portanto, isto no caso de não residente domiciliado num paraíso fiscal. Quanto aos fundos de investimento imobiliário ou sociedades de investimento imobiliário, aqui, tendo em conta que se trata de tipo de organismos que investem sobretudo no mercado imobiliário e os imóveis estão localizados em território português, portanto, aqui os não residentes já são tributados em Portugal quanto aos ganhos que advêm da alienação onerosa ou dos rendimentos do resgate à taxa de 10%. Portanto, 10%, quer numa situação, quer noutra,
No caso de estar domiciliado num paraíso fiscal, tributado aqui à taxa de 28% quanto às mais-valias. Finalmente, os criptoativos, que é um produto financeiro e, como sabemos, que se reveste aqui de grandes particularidades, de alguma complexidade. Nesta matéria, o legislador fiscal, com a Lei do Orçamento de Estado para 2023, veio introduzir um regime fiscal para os criptoativos, portanto, até 2023 não havia um tratamento específico deste tipo de produtos, o que significava que se fossem valores mobiliários, portanto, aplicar-se-ia o respectivo regime, portanto, os rendimentos mobiliários, dos títulos mobiliários. Se também houvesse aqui uma atividade profissional no âmbito dos criptoativos, também poderiam ser tributados no âmbito da categoria B. Agora, fora desses casos, não havia aqui um regime fiscal específico para os criptoativos. Com o Orçamento de Estado, foi introduzido no Código do IRS regras especiais de tributação, quer no âmbito da categoria E, quer no âmbito da categoria G, e também coeficientes específicos no âmbito do regime simplificado, portanto, para a categoria B, ou seja, para os rendimentos profissionais, ou neste caso, para os rendimentos de natureza comercial. Este regime caracteriza-se por um diferimento da tributação quando a contrapartida do rendimento seja também ela própria um criptoativo, portanto, nesse caso, há o diferimento da tributação para o momento em que o criptoativo seja alienado, e há exclusões de tributação em função do período de detenção. Portanto, vamos ver agora com mais cuidado estas regras novas. Portanto, a definição de criptoativo consta da legislação fiscal, como toda a representação digital de valor ou direitos que possa ser transferido ou armazenado eletronicamente, recorrendo à tecnologia de registro, distribuído ou outra semelhante. Tendo em conta esta terminologia, esta definição, e, portanto, a legislação fiscal exclui da tributação os chamados os NFTs, portanto, os Non-Fungible Tokens. Começando pela categoria B, portanto, temos aqui já 3 tipos de categorias em que pode haver tributação destas realidades. No âmbito da categoria B, a tributação ocorre quando a exploração ou o investimento neste tipo de produtos tenha já um caráter habitual e profissional. Portanto, nestas circunstâncias, reiterado, nestas circunstâncias, dizia eu, os rendimentos são tributados no âmbito da categoria B, como rendimentos empresariais, incluindo aqui a mineração. No âmbito do regime simplificado, há coeficientes específicos, portanto, 0,15 para os rendimentos obtidos de atividades ligadas a criptoativos, exceto a mineração. Para a mineração, o coeficiente é de 0,95%. Na categoria B, os rendimentos consideram-se obtidos no momento da alienação onerosa do criptoativo, sendo equiparada esta alienação onerosa, quer a perda da qualidade do residente, quer a cessação de atividade. Portanto, em qualquer destas circunstâncias, isto é assimilado no conceito de alienação onerosa e, portanto, há lugar à tributação. Não há lugar à tributação se a contraprestação for ela própria um criptoativo. E então a tributação aqui é diferida para o momento em que o próprio criptoativo recebido seja alienado, sendo que a valorização atribuída ao criptoativo recebido é a mesma, tem o valor de aquisição dos entregues. Portanto, e só quando existir aqui uma efetiva alienação onerosa em dinheiro ou em espécie, e que não seja novamente com criptoativos, é que há tributação em sede de IRS.
Estes rendimentos são objeto de englobamento e tributados às taxas gerais. Portanto, não há lugar aqui a retenção na fonte de imposto e estes rendimentos têm que ser obrigatoriamente englobados. No âmbito da categoria E, portanto, rendimentos de capitais, os rendimentos tributam-se aqui na categoria E quaisquer formas de remuneração decorrentes de operações com criptoativos. Portanto, estes rendimentos são tributados no ano da sua obtenção, se recebidos em dinheiro ou em espécie, exceto, novamente, se essa remuneração for feita em criptoativos. Portanto, se houver a remuneração em criptoativos, mais uma vez, há aqui um diferimento da tributação, como já referi há bocado. E, neste caso, sendo a remuneração outro criptoativo, só há lugar à tributação no momento da alienação desse criptoativo e aqui a tributação em sede de mais-valias categoria G. Como eu referi, não há retenção na fonte aqui para os rendimentos de capitais, em matéria neste tipo de produtos, e aqui na categoria E a tributação é feita à taxa especial de 28%, podendo aqui os residentes optar pelo seu englobamento. Portanto, enquanto que na categoria B o englobamento era obrigatório, aqui a tributação é especial, à taxa de 28%, com opção pelo englobamento. Portanto, aquilo que distingue a existência de tributação na categoria B ou em cada uma das outras categorias é realmente aqui o caráter, se quiser, reiterado ou profissionalizante deste tipo de atividade. Se nós pudermos concluir que há aqui uma prática reiterada, que há uma atividade de natureza comercial, então a tributação é feita na categoria B. Se não, temos aqui estas duas categorias de inclusão do rendimento, sendo que aqui há uma remuneração na categoria E do criptoativo, mais uma vez aqui há manutenção do produto e não há alienação. Na categoria G já há uma alienação do criptoativo. Na categoria G há que distinguir consoante o criptoativo tenha a natureza de um valor mobiliário ou não. Portanto, como eu comecei por referir, quando o criptoativo seja um valor mobiliário, nós já tínhamos enquadramento fiscal para a tributação destas mais-valias, portanto, na categoria G, mas não tínhamos quando não fosse um valor mobiliário. Portanto, agora o legislador vai considerar aqui tributados as mais-valias, quer num caso, quer noutro. São tributados à taxa especial de 28%, com opção de englobamento. No entanto, se relativas a criptoativos detidos por um período superior ou igual ou superior a 365 dias, não há lugar aqui a tributação destas mais-valias. Se a contraprestação, e mais uma vez, tal como acontecia na categoria E, se a contraprestação das alienações destes criptoativos assumir a forma de outros criptoativos, não há lugar a tributação neste momento, atribuindo-se então aos criptoativos o valor de aquisição dos criptoativos entregues. Sendo que esta tributação só ocorre quando houver efetiva alienação onerosa em dinheiro ou em espécie e, mais uma vez, quando a própria contrapartida dessa alienação não seja também ela própria criptoativos, porque senão continua a haver aqui um diferimento da tributação. Ainda na categoria G, no caso do criptoativo ser um valor mobiliário, são tributados, esta alienação onerosa ou os ganhos são tributados à taxa especial de 28%, com opção de englobamento, mas se o saldo entre as mais e as menos-valias resultar de ativos também detidos por um período inferior a 365 dias, e o sujeito passivo tiver um rendimento coletável, incluindo este saldo, superior ao último escalão, que são os tais 78 mil e qualquer coisa euros, então os rendimentos são objeto de englobamento obrigatório, à semelhança daquilo que já tínhamos visto para as ações e para as obrigações. Portanto, esta é a regra de tributação da alienação dos valores mobiliários na categoria G. Portanto, se houver aqui uma alienação num período inferior aos tais 365 dias, pode haver aqui lugar ao englobamento obrigatório.
e dentro do período que tinha disponível e que com certeza já excedi, mas pronto, mas como compreendem, a matéria não é fácil nem sucinta. De qualquer dos modos, podem sempre consultar, volto a repetir, o folheto que vai ser publicado no portal das finanças e no site da Semana Mundial do Investidor. No site Todos Contam também encontram informação sobre a tributação dos produtos financeiros e agradeço também que solicitem o preenchimento do questionário de satisfação do webinar. Portanto, os links vão estar disponíveis no comentário. Agradeço a todos a vossa atenção e a vossa paciência e espero que, pelo menos, que façam investimentos ou que isto tenha contribuído para, como dizia a doutora Teresa Gil no início, para se efetuarem investimentos de uma forma um bocadinho mais esclarecida. Muito obrigada a todos.